Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast, Divisão Cast me chamo Daniel Evangelista. Estou aqui com essa Divisão Cast, algo que Deus colocou no meu coração, para estar trazendo aqui os melhores do Brasil, pessoas que realmente vai trazer uma mensagem forte, tremendo para vocês aí que vão assistir, vão ter os cortes. E aí eu tenho certeza disso que Deus vai abençoar a sua vida através do que você vai ouvir nessa parte da Divisão Cast. Divisão Cast é algo que Deus colocou no meu coração através do meu livro, que fala também sobre a grande divisão na mente, fala um pouco da minha história, fala um pouco da vida que eu levei aqui em São Paulo. Então nós temos aí uma programação de palestra também, vai estar aí também logo mais, dia 22 de março, vai estar junto com vocês aí o On Stage, palestrante no palco. Então, aqui está também dois palestrantes top também, duas pessoas que estão aí com muita oratória, com muito aprendizado aí, falando assim de palestra, né? Falando também das mentorias que eles vão ter futuramente. Também está o Edson aqui, que eu vou te apresentar, ele vai falar também com o livro dele também aqui. E eu tenho certeza disso, que esse podcast de hoje vai ser um dos melhores. Todos foram muito bons, mas esse vai ser muito bom. Então você vai aprender muita coisa. Está aqui comigo hoje, Sheik. Fala comigo, pastor Daniel Evangelista. O Sheik, vocês que não conhecem o Sheik, eu vou apresentar ele para vocês. Então, de uma forma que é um jovem, que eu tenho certeza que hoje vai ser um canal de bênção para a sua vida. O jovem também que serve a Deus, é um jovem de Deus. Então eu vou apresentar eles aqui. Mas eu queria saber, mais interessante aqui, gente, eu queria saber como surgiu o nome Sheik Trade. Shake Trader é um nome meio contraditório, porque antes de vir o Shake Trader veio também o Trader do Terno. Né? Quem é antigo no meu Instagram aí vai saber aí certinho o porquê do Trader do Terno. Mas o Shake veio por causa de quê? Eu assumi essa forma de expressar com o público como Shake. É uma coisa que vem até de mim mesmo. Através das minhas vestimentas, de aonde também eu frequento, e isso foi se caracterizando na minha vida. Então, uma dessas coisas que veio através desse nome foi por causa disso aí, as conexões que tive e alguns gostos também que são um pouquinho mais familiares também com o pessoal lá das Arábias também. Graças a Deus. Eu vou passar até para a segunda pergunta para o Sheik, mas eu quero também apresentar aqui conosco. Está conosco também aqui o Edson. O Edson é o escritor Como Não Desistir da Vida, né, Edson? A gente vai estar falando um pouquinho com o Sheik, mas vamos aqui passar um pouco para o Edson falar um pouquinho dele e logo em seguida eu já passo para o Sheik para a gente estar com as perguntas. O Sheik veio direto de Minas Gerais, né, Sheik? Sim. Veio de Minas Gerais. Vocês vão ter um sotaque mineiro aí, só não trouxe o queijo. Eu tô meio chateado. Não, tô sentindo falta de um queijinho aqui, um café preto bom. Pois então, rapaz, o Edson, ele veio de Minas Gerais e não trouxe um pãozinho de queijo pra nós, né? Não, e nem o queijo, né? E nem mas queijo. aí é que tá, eu vim pra experimentar o pão de queijo. Aqui também tem pão de queijo, eu vim pra experimentar o pão de queijo daqui, ué. Então faz assim, ele vai pagar o pão de queijo pra nós lá embaixo. Aqui tudo ao vivo, a gente faz tudo ao vivo. Ele vai falar de investimento. Investimento é com Sheik. Exatamente. E nós estamos junto com ele, vamos comer pão de queijo daqui a pouco. Amém. Mas a próxima ele traga de lá, né, Edson? É como ele fala, né? Ande com os melhores. Ande com os melhores. Então, Edson, fala um pouquinho de você e que a gente vai dar continuidade nesse podcast que hoje vai ser sensacional. Amém. Então, meu nome é Edson Antônio Alves, sou engenheiro eletricista. Por uma infelicidade da vida, eu tive um erro médico, vim a perder meus 2 rins. E depois tive uma batalha com hemodiálise, 3 câncer, 2 comas, cirurgia no coração, herpes zoster, Covid. Hoje sou transplantado de um rim por 5 anos e hoje eu estou numa
vibe assim maravilhosa, né? Tanto mentalmente, fisicamente, emocionalmente. E estou aqui para trazer um pouco dessa positividade e fé para as pessoas. Olha, gente, acompanhando o Edson, não desistir da vida, é tão importante. O Edson parece um jovem, a gente vai para os eventos e a gente tem uma conexão com todo mundo, né, Edson? E assim, eu fui descobrir, Sheik, que nós somos jovens de verdade. Nós estamos começando tudo agora, vamos para cima. E o Edson é um empreendedor, é um empresário, é um pai de família, um cara que realmente eu aprendi a admirar. Parabéns, Edson, pela sua atitude de deixar um grande legado para a nação brasileira. Então, é isso. Parabéns, cara. Você é o melhor. Você é o the best of the best. Vamos para cima. Eu que agradeço. Quem faz a nossa, né, a nossa espiritualidade é a nossa mente. Se você se acha velho, você vai se tornar velho. Se você se acha novo, mas o interessante, tudo, né? Tudo tá na nossa mente. Interessante, Edson, que eu falo dessa seguinte forma. Nós temos que estar sempre com a nossa mente renovada. Exatamente. Quando nós temos Cristo na nossa vida, Sheik, nós temos a nossa mente renovada. Então eu me sinto hoje feliz, jovem, alegre, e por conhecer pessoas que realmente, Sheik, ensina a gente a voar. Sim. Ensina a gente a voar. Então, Sheik, eu quero fazer essa segunda pergunta para você, que é bem importante, como todas são muito importantes. Qual sua história de vida e como surgiu o interesse por investimento? Pensando assim na... Agora vamos entrar. É uma história de vida muito bonita, assim, né? Cada um tem uma história de vida, mas quando a gente vai para vencer algo, quando a gente já começa lá em cima, perde um pouquinho o gosto. Mas quando a gente começa lá de baixo, aonde é mais improvável, aí sim a conquista que a gente tem um gosto muito melhor, né? E tudo começou quando o meu pai, né, ele acabou encontrando minha mãe, eles tiveram um namoro, e através disso aí, por ele ser um jovem cristão na época, e acabou atropelando algumas coisinhas antes, aí muitas pessoas julgaram ele, e até, de certa forma, né, me trataram de forma pejorativa, me jogaram praga, falando que eu ia nascer morto ou aleijado, que era filho do pecado. Meu Deus. Você vê que até na igreja existe isso, infelizmente. Infelizmente. E aí, o meu pai, com um ato de fé, um ato de humilhação, de redenção ao Senhor, prostrou-se no chão e pediu a Deus que mesmo que cobrasse nele, mas que não cobrasse na descendência dele. E isso também, a gente reflete também um pouquinho do amor de Deus com a gente. Que imagina só, se um pai da gente ama a gente a esse ponto também, quem dirá Deus? Você vê, Deus também deu o filho dele. Glória a Deus. E através disso aí, a minha vida sempre foi assim. Sempre foi assim, o menosprezado, o menor da classe, o único cristão. E assim, era uma pressão até um pouco assim pesada para uma criança daquela época, né? Uma criança daquela idade. Mas em meios a pedras que se nascem flores, né? E foi assim que aconteceu dessa minha vida chegar aqui. E o meu investimento, ele veio através de algumas frustrações, de algumas decepções, até mesmo na vida de trabalho, que eu via que aquele trabalho que eu fazia não é para mim. A gente sempre tem algo que pulsa mais forte dentro da gente. E isso pulsou dentro forte de mim. E o que me chama mais atenção, hoje, assistindo algumas palestras, né, Edson, eu entendi alguns palestrantes nos mentorando, nos ensinando o que é a vida financeira. Ele falou, se você tem ouro na sua mão, você tem um celular que você pode fazer grandes investimentos, grandes conexões, grande network, sabe, é aqui onde você faz todos os contratos, faz tudo. Hoje nós fazemos tudo através da tecnologia. Sim. De uma forma muito especial. Então, eu aprendi a olhar para você ali nas mídias sociais e olhar, a observar. E eu digo, eu quero o Sheik aqui comigo também, para poder ver o que esse jovem tem de bom. E eu senti de Deus está hoje, está
te entrevistando e você aceitou a entrevista. E, cara, você tem quantos anos? E deixa eu perguntar, quantos anos você tem e qual é a sua dificuldade de lidar com o investimento? Porque hoje, querendo ou não, tem uma dificuldade. E nós, que passou de R$ 49,90, a gente também tem uma dificuldade grande também, né? Então, fala aí, meu amigo. Bom, a maior dificuldade mesmo, eu tenho 23 anos, né, acabei de fazer agora em janeiro, estou aceitando presentes. Opa! Meus seguidores, fechou? Mas o que acontece? A maior parte de todos os traders que tem dificuldade nisso é na parte do emocional. A pessoa pode ter a inteligência que for, pode ser um Warren Buffett, pode ser o maior investidor que tem, mas se não tiver o emocional controlado, ele acaba perdendo tudo aquilo que ele adquiriu. E às vezes não é por um período curto de tempo, mas às vezes é o que ele adquiriu na vida toda. Então o que eu gosto de tratar sempre, até com os meus mentorados, tem até um mentorado meu lá de Amazonas, o José. Um abraço, José, tamo junto. Esse mentorado, ele tem algumas dificuldades nessa questão de emocional, e o que atrapalha muito é o emocional. A gente tem que trabalhar o emocional, e o emocional anda junto também com o espiritual, né? É isso que hoje a maior dificuldade é de permanência. Começar um projeto e ir até o final. E tá até a segunda pergunta que vai falar sobre isso. Qual é a ferramenta que coloca mais dinheiro no seu bolso? Mas antes, espera aí, vamos lá. Qual é a previsões do futuro nos seus investimentos e qual a ferramenta que coloca mais dinheiro no bolso? Porque assim, isso é muito... Não precisa responder tudo, né? Porque senão fica fácil, né, para a galera. Sim. Mas qual é a maior dificuldade? A dificuldade hoje é ter equilíbrio emocional. Sim. Por isso que nós temos um evento aí que vai falar sobre educação financeira e inteligência emocional. Então, é exatamente o equilíbrio emocional para você saber o que você está fazendo e não desistir. E saber os pontos certos e saber o momento ali do investimento, porque está subindo ali, você tem que fazer investimento, tirar, depois fazer outro investimento. E é uma técnica muito, não é fácil para controlar esse negócio. Então, explica aí esse negócio aí que eu quero ficar rico já já. Amém. Ricos nós todos já somos, né? Todos já somos. Só estamos correndo um pouquinho mais até um pouquinho de poder monetário um pouco maior. Mas o que acontece? A minha visão para o mercado agora, futuro, tá um pouco meio incerta. Por quê? Vou explicar para vocês o porquê. Porque temos aí uma grande disputa aí dos Estados Unidos com a China. Não se enganem que é a Rússia, é a China. Então temos uma grande disputa aí de poder monetário aí. Não sei se vocês acompanharam, a China mesmo, ela acabou tendo agora o maior portfólio de ouro, né, que é o ativo mais poderoso do mundo aí. Logo após vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai querer perder essa. Tanto é que na nomeação do governador lá do banco lá dos Estados Unidos, ele colocou um rapaz lá que era um pouco mais agressivo e o mercado já respondeu com a alta. Só que, porém, por mais que ele falou que vai ser uma gestão mais tranquila, o mercado já se preveniu, já se extensou, entendeu? Já deu uma extensão nele. Então, é meio incerto, mas para pequenos trades aí que tá acompanhando, eu indico vocês aí a prestarem bastante atenção nos discursos aí do presidente norte-americano, Donald Trump, porque ele tem muitas chaves aí direto para o futuro. Acompanhe também a China, muito importante isso aí. Ok. O ferramenta para o Então, futuro. você quer dizer que investir em ouro hoje é uma das melhores opções? Agora, nesse exato momento, não. Não. Porque toda vez que vem um pico grande de valor do ouro, ele acaba descendo. Entendeu? Então agora é momento de, por exemplo, alguns trades que estão aí, a juntar o poder monetário para depois entrar nisso aí. Para depois entrar no ouro. Quais são as previsões futuras? A gente perguntou qual ferramenta que coloca mais dinheiro no bolso. Já falou também. Quanto tempo diário você precisa para ganhar dinheiro no trade? Então é importante, e a gente vai vendo, nós vamos ver nosso tempo ali, ele me enganou que acabou, ali está 14 minutos, então o tempo é lá em cima, não é ali não, me engana não que eu vou fugindo
Daqui, daí depois você vai esse corte aí, dá tudo certo. Então, assim, quanto tempo diário precisa para ganhar dinheiro no trade? E qual as suas instruções para a geração jovem? Bom, Duas perguntas, precisa dar os spoilers tudo, porque os seguidores que estão ali, pessoas que vão fazer corte, eles querem saber alguma coisa. E outra coisa, antes de você fazer a pergunta, uma pergunta chave. Você trabalha para alguma empresa? Você tem uma empresa aberta? Como funciona isso aí? Porque muitas pessoas falam assim, mas esse cara trabalha assim. Só perguntas que a pessoa fica curioso. Precisa falar tudo. Que eu quero que você venha mais vezes e eu entreviste você mais vezes no podcast. claro. Então, faz essas três perguntas aí importantes aí para a galera que vai te acompanhar. Bom, por essa questão aí de trabalhar, eu tenho um outro trabalho também. O importante de muitas pessoas, acho que quando a gente fica um pouquinho melhor financeiramente, a gente tem que sair e largar correndo o trabalho. E não é assim. Não é assim. Aí você já está com o emocional já fraco. Né? Então, eu ainda trabalho ainda por fora, mas tenho o meu investimento que vai além do que eu ganho, né, no outro trabalho. Entendeu? O que eu estou fazendo é ajuntando, porque toda previsão do mercado tem uma oportunidade. E é nessa oportunidade que grandes traders viram a chave, entende? Então, Ok. E o que você indicaria um jovem hoje que está aí? Nós estamos em São Paulo. São Paulo, muitos jovens que não têm oportunidade. A gente vai na comunidade, você vê quantos jovens, né, Edson, ali naquela esquina ali, sem pensando na vida, tem até um celular e fica vendo até é, TikTok, fica vendo Kawaii, fica vendo o Instagram, passando ali, como passa todo mundo. E os jovens precisam ser incentivados. E hoje em dia é muito difícil você trazer o jovem para essa área de investimento. Também não tem dinheiro. Como é que você indicaria um jovem para ele mudar a chave ali na mente desse jovem hoje? é o que eu faço até com um mentorado meu. Eu falei com ele, ó, ele trabalha já para uma empresa. Eu falei assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai juntar um valor, eu passei o gerenciamento para ele, que é o mesmo gerenciamento que eu uso. É o mesmo gerenciamento. Para poder, coisa assim, se ele juntar mesmo, com um mês ele sair da empresa. Então é um gerenciamento muito poderoso. O que eu falo com ele é o quê? Ajunte agora, ajunte, igual na Bíblia, lá na passagem, há tempos de ajuntar pedras e há tempo de lançar elas fora. Entendeu? Então, eu falei com ele, ajunte o máximo que você puder, porque é isso aí que vai te dar segurança no futuro. Então, a maior dica que eu dou para a geração jovem aqui é ajuntar. É ajuntar tanto questão financeira, quanto espiritual, quanto de mentalidade. E o mais importante de tudo, a sabedoria. Tem que juntar mais a sabedoria. E a sabedoria ela vem pelo que, pastor? Pelo temor ao Senhor. Sim. Então, principalmente para a geração jovem cristã também, temor ao Senhor. É o princípio de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então, eu queria saber um pouco, Edson, com a experiência do jovem, você tem filhos, e eu conheço os seus filhos, e são uma bênção de Deus, o Gustavão, gosto muito dele, o outro eu não sei nem o nome. Mateus, conheci os filhos do Edson, são bênçãos, são meninos instruídos foi jogador de futebol, passou um tempo fora, o outro faz faculdade, está fazendo alguns projetos juntamente com o pai dele. O que você perguntaria pro Sheik agora? Dizer, Sheik, eu quero que meus filhos fiquem tudo ricos, viajem o mundo todo. O que você perguntaria para ele agora? E ele é jovem, ele vai ter uma resposta simples, mas com muita conteúdo, com certeza. O que você perguntaria pro Sheik agora? Eu acho que hoje em dia o melhor investimento para os filhos sempre será os estudos, né? Sim. Agora, em termos financeiros, assim, de aplicação, se você tem uma reserva, qual que seria a melhor aplicação para que você possa ter um futuro mais promissor? Bom, nessa questão aí, o que eu sempre falo, igual, por exemplo, na minha vida foi questão de chamado.
Eu fui chamado para isso. Então, quando você tem um chamado e exerce aquele chamado, por mais que algumas adversidades venham, Deus ele coloca a ponte para você atravessar os abismos. Então, se eles tiverem algum chamado que eles têm desde criança, ou que alguma coisa que eles desenvolveram, que se aprimoraram bastante, isso aí é uma das chaves para você investir neles nessa parte aí, entendeu? E como eu falei, sabedoria. Porque quando se vem a sabedoria, vem a humildade. A princípio de tudo é sabedoria e também a humildade. É o que eu penso, né? É seguir o seu sentir, fazer aquilo que você ama, né? Aquilo que você gosta e aquilo que você tem certeza que vai dar certo. Sim, exatamente. É isso aí, porque não adianta nada você fazer algo que vai contra a sua vontade. No começo pode até dar um pouquinho certo, mas depois acaba frustrando. Então, o que é primordial é seguir o chamado. E o meu chamado que Deus tem para a minha vida é isso, é poder de ajudar outras pessoas, tanto na questão financeira, espiritual e em demais outras coisas também. E aqui estamos nós fazendo o chamado que Deus pediu para fazer. A palavra de Deus diz que nós somos semeadores, ou seja, lá na... Ontem mesmo eu estava assistindo uma pregação do culto de ensino e eu achei muito interessante que ele fala sobre os talentos. Acho que é Mateus capítulo... eu esqueci agora, rapaz. Você vê que até na Bíblia então, dá essa dica de multiplicar. Sobre os talentos. E eu fiquei muito feliz ontem. Muito feliz. Por quê? Eu tentei aqui, está marcado aqui. Porque há um poder de responsabilidade que Deus coloca na nossa mão. Há um poder muito grande de responsabilidade que Deus coloca na nossa mão. E quando nós colocamos a palavra de Deus sobre a nossa vida e temos inteligência emocional para esperar o tempo certo, porque não adianta se ganhar o mundo todo e todo mundo e perder a sua alma. Sim. Então nós temos que estar guardado. Então, quando aquele jovem ele escondeu o talento que Deus colocou, eu acho que ele não tinha noção do que ele tinha escondido. Ele escondeu milhares, ele escondeu não foi 1.000 nem 2.000, ele escondeu 1 milhão, muito dinheiro. Se for somar lá é muito dinheiro, é um talento, é muito dinheiro, muito ouro. E ele escondeu. Aí ele falou, servo mal. Então assim, quando fala disso, depois vocês estudem sobre isso aí, que eu não vou estudar agora, no tema não é esse, mas foi um investimento muito grande ali que ele não aproveitou. Ele não multiplicou. Então, quando você não multiplica aquilo que está na sua mão, automaticamente não tem sentido. Porque você vai viver uma vida normal. Aí eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, passo o dia inteiro trabalhando, volto de novo, e aí fica aquela rotina. Então não tem perspectiva nenhuma de vida, não tem reserva, não tem nada. Fica estagnado ali, né? A pessoa não tem reserva. Se for para socorrer alguém hoje, não tem como socorrer, porque não tem reserva. Então ali é o que Deus olhou para aquele homem e colocou assim, colocou ele para fora da linha de pensamento do reino, porque ele não quer saber do reino, não quer saber de nada, não tem responsabilidade nenhuma. Existem pessoas assim que não têm responsabilidade nenhuma. Existe. Por isso que nós estamos num podcast muito, muito sério e falando sobre isso, né? Sim. Então a pergunta fugiu bastante do que a gente ia falar, mas depois é que eu falo. Faz os cortes, vê direitinho. Enfim, não adianta o homem ganhar o mundo todo mundo e perder a sua alma. Se colocou um talento na sua mão, multiplica o talento. Isso. E às vezes muitas pessoas acabam frustradas na vida porque não multiplica aquele talento que Deus colocou na vida dela. Não destrava na vida por causa disso.
tem essa fala de destravar, né? Mas não rompe as barreiras, não prospera, entendeu? É por isso que você de casa precisa exercer aquilo que Deus colocou na sua vida. Seja você cristão, não cristão, seja você de qualquer outra religião, faça aquilo que você foi chamado para fazer, que é nisso aí que você vai conseguir suprir aquilo que você necessita. Essa é uma das mensagens fortes que a gente tem que trazer. Mas sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que têm medo de sair daquele mundinho, achando que aquilo ali está confortável para ela. E muitas vezes fica olhando o que o outro conquista e acaba de ir atrás da conquista dela. Sim, é igual, por exemplo, Abraão. Abraão, Deus mandou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele sabia onde era? Não sabia, mas ele foi. Foi atrás. Entendeu? Tem que sair da bolha, tem que estourar a bolha, entendeu? Exato. Quando ele saiu, ó, você vê a nação de Israel como é hoje, numerosa e grande, sim, como os confins da terra. Então, foi a ordem que Deus passou para ele, ele obedeceu ao chamado. Glória a Deus. Então, essa intenção maior da Divisão Cast. A nossa mente, ela tem que estar equilibrada para poder fazer um investimento. E muitas pessoas, não vou tirar da minha conta não, que não dá para fazer esse investimento. Aí fica ali naquele negócio. Aí quando você perceber, você gastou aquele dinheiro. Então você estava com aquele dinheiro ali, não multiplicou, não fez nada, precisou, usou, em vez de fazer um investimento. Porque tem pessoas que só pensam no momento, ele não pensa no... Exatamente. O momento dessa parte de investimento, nós que servimos a Deus, nós temos que ter hoje, passar para outras pessoas, esse desejo de desapego. Exatamente. Saber separar o que é da sua casa, o que é investimento, tudo isso é algo que a gente trava até a hora de falar. Exatamente. Porque é exatamente a divisão que vem na nossa mente. Eu não quero desapegar. Tá ali, tá meus 5 milzinho ali, meus 10 milzinho ali, tá ali, fica ali. Se você não souber, até aí, cara, compra uma casa, põe de aluguel, faz alguma coisa, porque gera renda, ajuda outras pessoas, faz a diferença. Então, a Divisão Cast e o OnStage e os livros que nós fizemos foi para a gente ver vidas transformadas, deixar legado. Então tá aqui também o Edson também falando um pouquinho, enquanto o tempo já está finalizando, e eu quero deixar aqui, o Sheik, as suas considerações finais. A gente entrou num tema que ficou assim, depois vocês fazem o corte, o que ficou legal, mas as considerações final, o que você falaria para um jovem nesse momento, falaria para um senhor de idade, que eu sou quase um senhor de idade já, e o que você falaria hoje, você como deixar esse legado? Eu acredito que a gente vai viajar para muitos lugares do Brasil. Sim. Eu acredito que tem muitos projetos bons. Eu acredito que o empresário que hoje está te vendo pode dizer assim, eu quero investir nesse menino. Eu quero tirar esse menino lá do pãozinho de queijo, quero levar ele para os Estados Unidos, quero levar ele para a parte da Europa. Você toparia hoje, um empresário, fazer isso? Chamar você tinha disponibilidade, teria coragem? E o que você falaria para um jovem hoje? Bom, teria coragem sim, porque além de ser algo bom para mim, vai ser algo bom para várias pessoas. Sim. Como eu falei, propósito de Deus. Se vai ter alguém me chamando, vai ser um propósito de Deus. Deus falou comigo que isso seria não somente limitado aqui no Brasil, é no mundo todo, entendeu? Então, a mensagem que eu deixo, temor ao Senhor, princípio da sabedoria, temor ao Senhor. Quando você tem sabedoria, você tem quase tudo, porque Deus é tudo. Glória a Deus. Deus abençoe o Sheik. Mas, Sheik, eu quero deixar assim algo aqui em especial. Uma vez o Tiago Brunet falou assim, uma vez um contrato chegou na minha mesa e eu queria fechar aquele contrato, mas eu vi que Deus não estava naquele negócio. E ele não fechou o contrato, porque ele preservou a integridade dele dentro da igreja. Então nós temos que ter também isso na mente, nós como jovens, equilíbrio emocional para não cair em qualquer golpe por aí.
tá bom? Sim. Então esse menino é um exemplo. Edson, a pergunta é como aconteceu o erro médico e as suas considerações finais também. O erro médico aconteceu, eu fui fazer uma viagem, né, para a Alemanha para visitar meu filho. Quando eu voltei, eu comecei a urinar várias vezes de madrugada e procurei um médico. O médico pegou e falou assim, não, faz uma tomografia do abdômen e vamos ver se tem alguma coisa irregular. Só que nessa, quando eu fui fazer a tomografia, me deram uma dose de contraste, eu peguei uma infecção no pescoço, um inchaço aqui no pescoço, voltei no hospital no outro dia, o médico que estava de plantão pediu uma nova tomografia, só que agora do pescoço com contraste. Eu tinha tomado um contraste no dia anterior, me deu um contraste no segundo dia e o contraste fez com que eu perdesse meus 2 rins. Só que além dele pedir a segunda tomografia, ele pediu o exame de sangue e de urina. Se ele tivesse avaliado o exame de sangue e de urina antes, ele teria visto que meus rins já estariam comprometidos. Mas a segunda dose do contraste foi o... Meu Deus. Foi o definitivo. Aí eu entrei para hemodiálise e descobri que eu tinha 2 cânceres, um em cada rim também. Além de ter que fazer hemodiálise, um câncer em cada rim, um benigno e um maligno. E hoje, graças a Deus, estou aqui contando essa história, né? Glória a Deus. Lembrando, gente, que o Edson vai contar mais história aqui, o Sheik vai vir mais vezes aqui, dia 22 de março tem o nosso evento aí, o Edson vai estar palestrando, o Sheik vai estar também fazendo um pitch de venda, também palestrando também lá o tempo dele. Então, aqui também está o Ramon, que está na mídia também filmando bastante coisa, vai estar postando aí para vocês. Edson, agradecimento. Para a gente finalizar, agradecimento seu, agradecimento também seu, Sheik, agradecimento rapidamente só para nós Eu finalizar. agradeço a Deus todos os dias quando eu levanto, quando eu vou dormir, por mais um dia vencido, por estar aqui hoje tendo essa oportunidade de levar essa história de fé, de superação que eu tive para muitas pessoas e falar assim, para você que está passando por algum problema de saúde, câncer, um herpes zoster que eu tive, que a minha foi uma herpes assim bem dolorosa que me levou ao coma, para você que está com uma depressão, que está fazendo hemodiálise, para que você tenha fé, acredite em Deus e pare de escutar pessoas negativistas. Siga a sua positividade, siga a sua mente, converse com Deus, acredita nele que você vai sair dessa situação. Glória a Deus. Amém. Sheik, Então, só agradecer dá um essa glória oportunidade. misturado com aleluia. Glória! Aleluia! Eu sou pentecostal também, um abraço para minha igreja pentecostal lá. Tá Mas bom. o mais é agradecer essa rica oportunidade que o Senhor está me dando aqui, de conhecer este abençoado de Deus. Muito obrigado também a cada pessoa que está assistindo essa live aqui, assistindo também esse podcast gravado, e que esse podcast aqui seja realmente um divisor de vidas na sua vida, um divisor de mente, um divisor de espírito, um divisor de prosperidade também, que Deus possa abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha também. Muito obrigado. Ok, obrigado, gente, por mais um podcast aqui, Divisão Cast, que você possa acompanhar aí nosso trabalho e que Deus possa abençoar a vida de vocês, a cada um que acompanhar a nossa live ou mesmo que vai estar nos cortes. Então, agradecimento pela essa segundo ponto aí de entrevista com essas feras aqui, e vamos estar aí dia 22 de março no On Stage, ligado no palco. Amém. Em Cajamar. Em Cajamar, é aqui pertinho do Alphaville, tá bom, gente? Deus abençoe. Amém. Amém. Shalom, gente.